Olha, vou te falar, o Trump tá aí para levar uma surra diplomática do Lula. Já começou aí a pancadaria, tá? Para cima do Trump. O que aconteceu? Primeiro, o Trump aí anunciou tarifas contra o Brasil e ele cometeu um erro internacional que até aí a imprensa estadunidense está falando, que é: ele não disse que a tarifa ao Brasil era econômica porque eles têm déficit com o Brasil ou coisa do tipo. Não, ele listou isso bem primariamente, mas depois ele disse que é uma tarifa política, porque ele quer interferir no poder judiciário do Brasil. Isso pegou mal no mundo inteiro. Vários países disseram: peraí, o Trump com o Brasil, que é um país tão grande, tá passando ali de uma risca vermelha para o mundo inteiro, que é: peraí, eu vou te punir se você não fizer o que eu quero. Você vai interferir aí nas suas instituições para fazer o que eu estou mandando, porque senão você será punido. O pior, num cenário em que ele tem superávit com o Brasil, ou seja, os Estados Unidos vendem mais para o Brasil do que compram do Brasil, fazendo problema para a própria economia dos Estados Unidos. E pior, o que eles mais compram do Brasil são produtos aí que são de primeira necessidade para os estadunidenses, que são café da manhã, ovo, café e suco de laranja. O café da manhã deles é praticamente ou café, suco de laranja e bacon, tá? Aí você fala: peraí, tá muito errado. Então o Lula, ele disse na entrevista à CNN Internacional e na entrevista também na Record, no Jornal Nacional não perguntaram isso, que ele tinha estratégia. E que a estratégia ele nem ia falar, porque se ele falar a estratégia não funciona. Então, que até o dia 1º de agosto veríamos aí a estratégia dele sendo colocada em prática. Estamos vendo. O Lula aí, nessa semana, ele se encontrou, eu mostrei aqui a foto ontem, com o presidente aí de Chile, Colômbia, Espanha e Uruguai. Então, esse grupo aí formado por 5 presidentes se encontrou, vou mostrar novamente a foto, eles se encontraram num fórum pela democracia. Aí tá aqui: democracia sempre. Pois bem, ó, que coisa, Lula reuniu aí 5 presidentes. Porém, se uniram aí ao fórum pela democracia outros líderes também. Aí, logo depois dessa reunião, o presidente do Chile afirmou o seguinte: olha, México, Honduras, Reino Unido, Canadá, África do Sul, Dinamarca e Austrália também ingressaram na aliança aí formada pelo Lula, criada pelo Lula, que é a Aliança Internacional pela Democracia. Então agora, países que tinham ali relações estreitas com os Estados Unidos, olha, Reino Unido, onde tem ali Inglaterra e tal, país que sempre foi assim com os Estados Unidos, já está entrando aí, ó, na oposição ao Trump mundial, dizendo: ó, a gente está aqui lutando pela democracia. Aí, o México e o Canadá, que eram os maiores parceiros aí comerciais dos Estados Unidos, também ingressam nisso. A Austrália também sempre foi parceiro comercial aí estratégico dos Estados Unidos. Também ingressa nisso aí. Aí tem a Dinamarca, que fica muito perto ali dos Estados Unidos. E tá tendo ali o problema, o Trump quer invadir a Groenlândia, a Dinamarca tá irritada, também tem fronteira ali enorme, ali, não é fronteira por terra, mas por mar com os Estados Unidos. A África do Sul, que faz parte do BRICS, também entrou, aí você vê. E Honduras, que é um país aí em toda a América Central, os Estados Unidos têm ali faz imperialismo com esses países, em toda a América Latina, né? Honduras, um desses países, também está entrando. E mais virão aí, tá? Então, essa aliança visa o quê? Visa ir para cima do Trump internacionalmente, com alianças aí, inclusive econômicas, para caso os Estados Unidos passem essa risca vermelha, que é a risca de falar para algum deles, como fez com o Brasil: olha, ou você faz aí o que eu quero, ou a gente vai interferir nas suas instituições, porque não vai, ou a gente vai te punir. Interfira nas suas instituições. Pior, num caso ali, de um golpista, de alguém que tentou golpe de Estado. Então o Lula começa aí a sua primeira. A segunda do Lula. A agência francesa Reuters anunciou ontem aí, com exclusividade, o seguinte, que o Brasil, então vocês deram aí a notícia, o Brasil está abrindo um escritório de tax advisory, como é que se fala isso em português? Consultoria tributária na China, em meio às tarifas. Por quê? Porque como tem tarifa de um país para o outro e tudo mais, fica naquela, quando alguma empresa tem que pagar lá os seus impostos, fica assim: pô, peraí, mas eu pago quanto? Porque tem tarifa disso, daquilo talvez não tenha, não sei o que lá. Então o Brasil fez o seguinte: olha, para as empresas brasileiras conseguirem entrar na China mais facilmente, e para as empresas chinesas também que quiserem ir ao Brasil tiverem mais facilidade, o governo vai abrir aí um escritório exatamente de consultoria tarifária e de impostos
para que essas empresas saibam exatamente onde estão pisando e tenham facilidades de entrar no mercado uma das outras. Por quê? Porque o Lula quer abrir o mercado do café brasileiro, já está aberto, mas ele quer ampliar muito para que essas empresas que vendem para os Estados Unidos passem a vender para a China. Abrindo o mercado para a China, o Brasil já consegue aí escoar quase tudo que é para os Estados Unidos para outro país. Aí você vê que coisa. Só que agora ele não está abrindo para a China só. Está abrindo para a Espanha, para o Reino Unido, para Honduras, para a Colômbia, para o Chile. A Colômbia já tem muito café, né? Para o Chile, para o México, para todos esses outros países aí. Ele está abrindo esses mercados que também de aviões, vamos lembrar. A presidenta do México, mostrei aqui outro dia, ela anunciou a compra de 20 aviões da Embraer para a empresa estatal de aviação mexicana. O nome da empresa é Mexicana Airlines. Aí, o Lula está ampliando ali os mercados. Então ele está colocando em prática a sua estratégia. Agora, o que ele vai fazer é que muitas empresas, até empresas que não estão exportando para os Estados Unidos, não é só eles que podem usar, não. Qualquer empresa brasileira vai ter ali acesso a como fazer ali, abrir sua empresa na China, que tipo de imposto que tem que pagar e tudo mais. Você vê, né? O Lula está ampliando aí. A imprensa internacional também falou que o Lula assinou um acordo de 20 anos com a China, um acordo comercial, mas isso é mentira. Isso foi... não é mentira, estão adiantando uma coisa que deve acontecer nos próximos meses. Isso foi vazado na imprensa asiática, mas não, eu não achei essa fonte na imprensa chinesa. Então, se eu achasse na imprensa chinesa, eu diria, a imprensa chinesa está vazando isso, deve acontecer nos próximos meses. O Brasil não assinou ainda, pelo menos ainda, acordo de 20 anos, um acordo comercial com a China. Se assinar, aí vai ser uma bomba atômica do Lula para cima do Trump.